Olá, meu nome é Winter Hunter. Vou apresentar para você a planilha de apuração de custo e além da apresentação, vou fazer também, vou dar para você algumas dicas de como você aplicar, né, essa rotina no seu dia a dia e como você vai analisar esse custo e conseguir o objetivo principal. O objetivo principal da apuração de custo é reduzir custo. Se você faz a apuração do seu custo, você consegue identificar os gargalos de onde estão os maiores custos e com isso consegue atacar esses pontos e reduzir consideravelmente o seu custo. Uma vez que você apura e você identifica os gargalos e consegue abaixar seu custo, você se torna mais competitivo no mercado, porque você vai ter condição de vender o seu produto mais barato, né? Com isso, você vai ter um volume de vendas maior. Atualmente também, várias empresas estão solicitando que você abra o seu custo para elas, né? No ato de você estar fechando algum serviço ou fechando algum fornecimento de algum produto no qual você produz e que pretende fornecer em grande escala para essa empresa, está sendo natural que essas empresas solicitem qual o seu custo, exatamente para estar criticando o seu preço, né, e tá tendo uma margem de negociação. Inclusive, se você apura o seu custo, a sua margem de negociação é bem maior, porque você vai saber até onde você vai chegar, né, com a negociação, até onde você vai abaixar o preço, e isso não vai interferir no seu ganho, que é a sua meta de lucratividade. Então, a gente alimentando os dados conforme estão aqui de lado, então a gente vai trabalhar nesse custo com mão de obra, depreciação, manutenção, combustível, insumos e matéria-prima, outros custos fixos e outros custos variáveis. Então a gente vai trabalhar com esses dados, né, que são os principais dados que hoje compõem o custo de um produto, né, tanto para serviço quanto para peças ou algum outro item que você vá produzir. Né? Então a gente alimenta com essas informações, né? Eu vou estar passando uma por uma para mostrar, e depois a gente vai voltar aqui e analisar esses gráficos e tentar identificar alguns pontos para estar reduzindo o custo. Lembrando que essa planilha, essa apuração de custo, ela pode ser usada tanto para aquele pequeno produtor quanto para o produtor de grande escala. Né? Desde você que fabrica bolo, que fabrica peças de roupa íntima, por exemplo, peças de calça, roupas em geral, até você que produz itens em grande escala, como no nosso exemplo. No nosso exemplo aqui, bloquete de cimento. Lembrando que essas informações aqui são só para exemplo, para eu estar gerando números para estar mostrando para você como que funciona essa planilha. Então eu vou entrar aqui um por um, tentar passar rapidamente de forma que fique claro para você o entendimento de como apurar, como levantar os dados do custo. Eu vou clicar no botãozinho mão de obra, eu vou passar para essa planilha de mão de obra, né, onde a gente divide em mão de obra direta e mão de obra indireta. Qual que é a diferença? A mão de obra direta é aquela que está ligada diretamente ao produto que você está apurando. Né? Se você está apurando, por exemplo, a produção de peças de calça, por exemplo. Então você vai colocar aqui a costureira, a pessoa que corta o tecido, aquela pessoa auxiliar, ou seja, a pessoa que está ligada diretamente ao produto. Mão de obra indireta geralmente são gerentes, supervisores, coordenadores, são aquelas pessoas que estão ligadas no produto, mas não diretamente, porque ela não está pondo a mão na massa ali para estar fazendo o produto. Então a gente pode ter tratativas diferentes. Né? O interessante aqui é que você não vai ter dúvida na hora de preencher, porque cada célula que você clica, ela tem uma explicação de como que você vai colocar. Né? Lembrando que as laranjadas, as de cor laranja aqui, ela não vai precisar de ser preenchida, porque ela tá com fórmula. Né? Então a gente vai navegar entre esse botãozinho de resultado, que volta para a tela inicial, e a gente navega e volta para o custo que a gente pretende. Primeiramente, a gente vai entrar com parâmetros, né, que é onde a gente vai informar qual produto que eu estou apurando, qual é a unidade do produto, nesse caso é peça, e o período, mês e ano. Eu posso estar selecionando aqui qual que é o mês, digita o ano e digita a produção realizada nesse período.
né? Lembrando que ele pode ser utilizado tanto para um custo realizado quanto para um custo projetado, né? O interessante da gente ter esses dois custos é que se eu faço o projetado, depois eu posso comparar com o meu realizado, né? Então, se eu tenho um custo projetado de R$ 1 a peça e depois eu faço o realizado deu 1,20, então eu consegui identificar aonde foi esse desvio, né? Então, esse que é o interessante da gente estar fazendo o projetado, né? Na parte de mão de obra ainda, como que a gente alimentaria? A gente colocaria o cargo, né? Nesse caso, do nosso exemplo, que é bloquete de cimento, então eu tenho esses cargos: operador de máquinas, operador de produção, auxiliar de produção e operador de empilhadeira, e a quantidade de pessoas que estão dentro desse cargo, né? Essa quantidade ela é importante você colocar, porque ela vai estar fazendo a multiplicação no final e vai estar gerando o custo real desse cargo para aquele produto. A gente vai informar o salário base e alguns benefícios que esse colaborador pode ter. Lembrando que a gente vai informar aqui valores para uma pessoa, né? E esses valores vão ser multiplicados de acordo com a quantidade que você colocar aqui na primeira coluninha, né? Então a gente vai informar salário base, ticket de refeição, prêmio de produção, caso tenha, plano de saúde, todas essas informações aqui, caso tenha. Caso não tenha, pode deixar em branco, né? Mais para frente que a gente pode informar a quantidade de horas extras que média que essa pessoa faz ou fez, né, se caso for um custo realizado, e a gente já calcula aqui também as provisões, que são férias, 13º, isso tudo entra no custo mensal, né? E um percentual de imposto, que é o INSS sobre folha, caso a empresa trabalhe, quantidade de EPIs, média no período, e são várias informações. O custo hoje, com mais informações para a gente estar apurando, é o de mão de obra, né? Então, se você é um autônomo, por exemplo, então você pode estar colocando um salário que você pretende ganhar. Falando, eu pretendo embutir um salário de R$ 1.000 dentro do meu produto. Então, você vai colocar o seu salário de R$ 1.000, né, e ele vai ser diluído no custo do seu produto, de forma que você vai ganhar, além do lucro, você vai estar ganhando um salário também que vai estar embutido dentro desse produto, para a pessoa que é autônoma, né? Esse é um exemplo que eu não posso deixar de falar, né? E a gente vai informar a mão de obra da mesma forma, a mão de obra indireta, com os cargos, a quantidade e os salários e benefícios que essa pessoa tem. Eu volto para o resultado, vou partir para o campo de depreciação. Para quem não sabe, depreciação é um valor que um determinado bem ele perde de acordo com o tempo, né? Um exemplo é você tirar um carro novo da loja e logo 2 meses depois você já tem uma perca nesse valor. Se você for vender, você já não vai recuperar ele do mesmo preço, né? Então, o interessante da depreciação no custo é que você vai estar provisionando a perca que seu bem vai ter, né, de acordo com a sua produção. E essa perca, né, que ele tem, ou é por desgaste natural, né, ou por desgaste de uso, ou por obsolescência. A obsolescência é quando surge uma nova tecnologia, por exemplo, e você não consegue utilizar aquela máquina para estar atendendo a demanda atual, né? Um exemplo bom é celular, que vão saindo aparelhos novos e os aparelhos antigos vão ficando obsoletos, porque eles já não conseguem mais instalar os aplicativos que estão rodando na atualidade, né? Então, esse é um exemplo claro de depreciação. Nesse campo eu vou informar as máquinas que eu estou utilizando para eu gerar o meu produto, né? No caso que eu tenho empilhadeira, tenho uma máquina de fazer bloquete, tenho um veículo de apoio. Eu vou informar o valor de compra e o valor vida útil. O valor de vida útil desse equipamento, por exemplo, esse carro de apoio ele tem uma vida útil de 4 anos, de acordo com a Receita Federal, né? A gente geralmente embasa no site da Receita Federal, que é onde tem uma depreciação contábil, né? Onde a gente consegue espelhar e tá aplicando esse valor no nosso custo, que é uma depreciação aceitável no mercado, né? Então aqui ele já vai estar calculando para mim o valor de depreciação que vai estar dentro do meu custo. Qual que é a importância também de eu estar informando a depreciação? Porque eu estou ganhando dentro do meu produto o valor que eu vou estar utilizando depois para repor. Então, daqui 5 anos eu vou trocar a minha empilhadeira, por exemplo. Então, eu já ganhei dentro da venda do meu produto aquele recurso para eu comprar a empilhadeira. Então, essa que é a importância
de eu estar utilizando a depreciação no custo, né? E taxas, caso tenha, seguros, alguma coisa assim, eu vou estar informando aqui. E isso aqui, esse percentual de apuração é o número que vai determinar qual o valor de depreciação desse equipamento vai para dentro desse produto que eu estou apurando. Nesse caso, a empilhadeira ela tem um terço, porque no nosso exemplo eu utilizo a empilhadeira para mover 3 produtos diferentes. Então não é justo que o bloquete de cimento pague o custo de depreciação da empilhadeira. Eu posso dividir ele para os 3 produtos. E assim, eu informando esses dados, eu vou tá concluindo o custo de depreciação. Eu vou agora partir para a manutenção, né? A manutenção aqui já vai buscar aqueles equipamentos que eu informei lá na depreciação. Eu vou estar informando aqui o valor de manutenção que eu gasto por mês, né? O valor que eu gastei no caso de um realizado, ou um valor médio de uma preventiva, de alguma coisa do tipo, se caso eu estiver fazendo um custo projetado. E o percentual que vai desse custo de manutenção para o custo do meu produto também é o mesmo percentual que você informou lá na tela de depreciação. Ele aqui já se torna, ele já faz um link e já busca o mesmo percentual que você usou lá. Combustível, eu vou informar, caso eu tenha custo com combustível, né, para esses veículos, eu vou informar valor unitário, quantidade de litros consumidos, e já vai calcular para mim o custo de combustível. E insumos e matéria-prima, no nosso caso aqui areia, cimento e brita, o valor de custo mensal, né? Eu estou falando de um mês porque eu estou calculando o custo de um mês. A produção que eu informei para esse custo é a produção de um mês, então todos os meus gastos têm que ser de um mês também, né? E o percentual que eu gastei desse custo para apurar esse produto, para gerar esse produto. Por exemplo, eu comprei R$ 2.000 de areia, eu usei toda essa areia no custo do bloquete de cimento, né? Então esse é um exemplo claro. E outros custos fixos, né, que não estão citados nos anteriores, que são locação de barracão, o marketing, por exemplo, que são custos fixos que estão ligados ao meu produto. O barracão, por exemplo, eu divido ele para 3 porque eu armazeno 3 produtos nesse barracão. Então é justo que a gente divida esse custo para 3 produtos. Também outros custos variáveis, né? Um exemplo é comissão de vendedor. Quanto mais eu produzo, mais eu vendo, e quanto mais eu vendo, mais será a minha comissão. Isso também tem que entrar no meu custo. É importante para a gente ter um custo bem interessante. Eu informei todos esses dados, eu vou atualizar os dados, né? Já vai juntar todos os dados para mim, já vai atualizar o gráfico, né? Então aqui gerou para mim que o custo por peça de bloquete de cimento é R$ 1,42. Né? E lembrando que eu posso estar alterando, por exemplo, eu vou alterar a mão de obra. Se eu informar o número 2 aqui, que são 2 colaboradores desse cargo, basta eu voltar e atualizar, ele já vai estar atualizando, ó, o custo já baixou para 1,30. Então eu posso estar atualizando a qualquer momento e tá mudando os valores e atualizando e analisando o meu custo como que fica. Como que ficaria hoje, nesse exemplo nosso, a apuração desse item de bloquete de cimento? Que do 1,30, 87 centavos é de custo fixo, 43 centavos é custo variável. Na distribuição geral, 54% mão de obra e assim por diante, né? Então a gente consegue ver aqui já na tela já o que está sendo o meu gargalo, né? Então hoje eu tenho um custo maior de mão de obra. Então eu já consigo pensar em ações para estar reduzindo mão de obra, né? Um desdobramento do custo em reais por unidade, então eu vejo que desse 1,30, 70 centavos é mão de obra, 13 centavos é depreciação, né? E aqui eu tenho aonde que está cada tipo de custo desse, qual classificação que é. Se é um custo fixo, né? No caso custo fixo mão de obra, depreciação e outros custos. Custo variável, insumos, manutenção, combustível e outros custos fixos, custos variáveis, perdão. E aqui eu consigo desdobrar e ver quais estão sendo os meus maiores custos dentro do custo fixo e dentro do custo variável, né, em reais por unidade. Mais abaixo eu consigo detalhar, né, quais estão, como que está a distribuição do meu custo fixo. Por exemplo, do meu custo fixo, a mão de obra é equivalente a 81%. Né? O interessante é que se eu olhar aqui em cima, nesse gráfico, a mão de obra ela é 54% do total do custo.
Porém, do custo fixo, ela é equivalente a 81%. Ou seja, se eu conseguir reduzir mão de obra e conseguir produzir a mesma quantidade do item, então eu vou estar tendo um grande ganho, né? Eu vou estar conseguindo reduzir custo e a gente conseguir tá aumentando a lucratividade, conforme eu expliquei lá atrás. A distribuição do custo variável, o que está pegando hoje aqui nesse exemplo é o insumos e matéria-prima. A questão do custo variável, a gente deve tomar certas ações para estar reduzindo esse custo. Como por exemplo, matéria-prima, eu estou gastando, qual que é o ideal? É eu gastar 10 metros de areia para fazer 100 bloquetes. Eu estou conseguindo fazer isso ou eu estou gastando mais? Né? Então, se eu identificar que o meu consumo de combustível, por exemplo, ou que o meu consumo de matéria-prima está acima do ideal, então eu consigo ter chance de reduzir algum custo em cima desse item. E eu posso escolher os itens que são mais relevantes e que eu consigo atacar, que eu consigo reduzir algum custo. Né? Na tela de baixo, eu consigo detalhar melhor. Por exemplo, dessa mão de obra, que é um custo bem alto, eu vejo que o que está maior, está até classificado do maior para o menor, o que está gerando um custo bem alto, que é a mão de obra direta. Então aqui eu vou desdobrar, né, quais são os cargos que estão gerando os custos. Então eu vejo que aqui o operador de produção, nesse exemplo, é o custo que está maior dentro da mão de obra. Então aí a gente consegue tomar certas ações. Se eu tirar um operador de produção, eu consigo produzir a mesma quantidade? Eu não consigo. Então a gente tem que manter e tem que partir para outro. Né? Então essa é a ideia da apuração de custo. Né? Da mesma forma, eu posso estar desdobrando aqui depreciação, quais são os equipamentos que eu tenho dentro da depreciação. Né? Eu consigo tomar ações como utilizar máquinas com valor imobilizado menor, né? Mais barato. Então com isso eu consigo abaixar custo de depreciação. E assim por diante. Então eu consigo desdobrar, né, eu desdobro os insumos, por exemplo, vejo qual que é o custo maior. Nesse exemplo nosso aqui, o custo maior é o cimento. Né, e esse que é a ideia de apurar custo. Você alimenta os dados, qualquer momento você pode estar atualizando os valores, volta, atualiza os gráficos e ele já vai gerar para você qual que é o custo do seu produto. Então essa planilha ela pode ser usada tanto para grandes quanto para pequenos produtores, né? Tanto para serviço quanto para outros itens que não seja serviço. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.